Bem-vindos ao Conversas pela Amazônia que Queremos. Meu nome é Pedro e neste primeiro episódio falarei com Carlos Nobre, referência mundial no estudo das mudanças climáticas e co-presidente do painel científico para a Amazônia. Aprenderemos sobre a história do painel, a longa carreira do professor Carlos e como podemos construir juntos um futuro sustentável para a Amazônia que queremos. Conversas pela Amazônia que Queremos é um podcast promovido pelo Comitê Consultivo de Jovens do Painel Científico para a Amazônia. Este podcast apresenta diálogos intergeracionais entre jovens e cientistas do painel, compartilhando histórias pessoais, conhecimentos e sonhos para inspirar uma nova geração comprometida com a ciência e a conservação da Amazônia. Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio de Conversas para a Amazônia que Queremos. Meu nome é Pedro Neves de Castro, sou formado em Ciências Econômicas e mestre em Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável. Sou apaixonado por pensar o futuro da Amazônia a partir de uma perspectiva crítica e transformadora, e é por isso que estou animado em fazer parte deste episódio, deste diálogo intergeracional sobre os desafios e soluções para a nossa região. Hoje tenho a honra de falar com o Dr. Carlos Nobre, uma das vozes mais influentes na ciência climática global e na defesa da Amazônia. Carlos é climatologista, pesquisador e co-presidente do painel científico para a Amazônia. Com doutorado em meteorologia pelo MIT, ele liderou iniciativas científicas fundamentais como o experimento de grande escala da biosfera-atmosfera na Amazônia, o experimento LBA, e foi autor do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Ele também ocupou cargos importantes no governo brasileiro como secretário nacional de Políticas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e é membro das Academias de Ciências do Brasil, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Em 2024, foi nomeado Planetary Guardian, juntando-se a um coletivo global independente comprometido com a elevação da ciência das fronteiras planetárias. Foi cientista que, em 1990 e 1991, publicou os primeiros artigos sobre o ponto de não retorno da Amazônia e seu trabalho tem sido essencial para entender os riscos de ultrapassar o ponto de não retorno e para promover soluções baseadas na ciência, no conhecimento indígena e local e uma nova sociobioeconomia para a região amazônica. Carlos, seja bem-vindo e obrigado por se juntar a nós. Muitíssimo obrigado, Pedro. Uma grande satisfação estar aqui para avançarmos, com a Amazônia que queremos. Carlos, tem uma primeira pergunta. A gente tem se questionado no IAC, no Comitê Consultivo de Juventude, e estamos muito curiosos quanto a isso. Que queremos perguntar se é verdade que tu estiveste muito perto de se tornar jogador de futebol profissional. E como que tu passaste dos estádios para a ciência? Queríamos saber se houve algum momento chave para essa mudança de carreira, para essa mudança de direção. Muito boa essa pergunta. Não imaginava que vocês iam fazer. De fato, me permita explicar. O meu pai foi jogador profissional de futebol no Brasil de 1937 a 47. Ele começou a jogar num time lá em Minas, Uberaba. Depois ele jogou no Botafogo de Ribeirão Preto. Depois ele jogou na Portuguesa Santista e chegou a jogar até no Fluminense. E quando eu tinha 5 anos, ele começou a me ensinar futebol. E eu me apaixonei pelo futebol. E só tinha futebol na minha cabeça. Então, quando eu tinha 12 anos, ele conseguiu que eu fosse jogar no time infantil do São Paulo Futebol Clube. Nós morávamos em São Paulo, não longe de onde é o estádio do São Paulo Futebol Clube. E eu, na minha cabeça, era aquilo mesmo. Fui e joguei um campeonato que tinha de futebol infantil naquela época, isso é 1963, e eu estava muito feliz que na minha cabeça e do meu pai eu ia me tornar um jogador de futebol, um jogador profissional. Continuei, joguei ali 1 ano, e aí eu era baixo quando eu era criança. E meu pai era baixo, 1,70 m, minha mãe 1,63 m.
Mas, de repente, quando eu tinha 13 anos, 13 para 14, eu comecei a crescer demais. Eu cresci 14 centímetros. Só que quando eu estava crescendo muito rápido e jogando futebol todos os dias, eu tive um problema no meu joelho. Aí o ortopedista do São Paulo Futebol Clube falou: Carlos, para imediatamente de jogar. Você pode perder a capacidade de andar por causa do seu problema. Aí eu parei. Realmente eu fiquei 1 ano sem fazer esporte por causa do problema que eu tinha no joelho. E aí foi aí que acabei não voltando para o São Paulo Futebol Clube. Voltei a jogar futebol. E aí eu comecei a jogar vôlei. Eu jogava vôlei. E aí dos 15 aos 17 anos eu joguei vôlei no Clube Pinheiros de São Paulo. E eu ia pro vôlei, mas nunca parei de jogar futebol. Mas aí eu era um bom aluno e passei no vestibular do Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, o ITA. E aí, lógico, no ITA joguei os 5 anos no time do ITA, que disputava campeonatos universitários. E depois eu fui fazer meu doutorado no MIT. E aí eu tive uma grande sorte, que eu fui no MIT em 1977. Foi exatamente no ano que o maior jogador de futebol da história, Pelé, foi jogar no New York Cosmos, o time de Nova York. E aí o futebol ficou bem mais desenvolvido nos Estados Unidos e começou uma liga semi-profissional ali em Boston. E eu joguei 5 anos em vários clubes nessa liga semi-profissional. Foi muito bom, porque era semi-profissional, até tinha uma renda. Eu ganhava mais dinheiro jogando nessa liga do que era a minha bolsa de doutorado do MIT. Me ajudou muito a sobreviver. E aí eu voltei, arrumei emprego como cientista, tudo, mas nunca parei de jogar futebol até os 59 anos. Então eu joguei dos 5 aos 59, 54 anos jogando futebol. E é aquela história, né? Se não fosse o problema que eu tive no joelho, a minha carreira certamente ia para ser jogador profissional de futebol. O destino quis que eu me tornasse cientista. Que interessante, que interessante. Mas por que 59 anos? O que aconteceu para parares? Eu tive um problema que é uma coisa genética, um problema de calcanhar de Aquiles. Nos dois, direito e esquerdo. E aí, infelizmente, eu não tinha condição de jogar, porque tinha bastante dor jogando. Aí eu parei de jogar. Infelizmente, eu tive que parar de jogar aos 59 anos. 2 anos depois, eu aprendi tênis e eu jogo tênis até hoje. Que legal, que interessante. Carlos, é fascinante como essa virada de carreira e como mantiveste o futebol todo esse tempo, né? Mas como foi para tu pensares a Amazônia? Como foi que tu chegaste na Amazônia? Foi uma sorte muito grande. Quando eu estudava em 1970, 74, eu fiz engenharia. Eu fiz engenharia eletrônica no Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, o ITA. E aí, em 1971, o diretor de onde estava o ITA dentro de uma área da aeronáutica brasileira, o diretor, ele chamava Brigadeiro Paulo Vitor, ele era do Pará. Ele era da cidade do Pará, chamada Jacareacanga. E ele estava muito preocupado, naquela época, que todos os alunos do ITA, naquela época o ITA formavam 100 alunos por ano, 100 engenheiros, e era naquela época a melhor escola de engenharia do Brasil. Quase todos ficavam no Sudeste. E ele estava muito preocupado porque que os engenheiros do ITA não iam ajudar outras áreas do Brasil, a Amazônia e o Nordeste. Então o que ele fez? Ele conseguiu que um avião da aeronáutica, nas férias escolares, levasse alunos do ITA para conhecer a Amazônia e o Nordeste. Então, em 1971,
Pela primeira vez na minha vida, eu tinha 20 anos, em julho, 27 colegas do ITA, os 2 pilotos do avião eram nossos colegas, porque o ITA tinha vários alunos que eram militares da aeronáutica. Pela primeira vez eu fui para a Amazônia, nós fomos para o Pará, fomos exatamente na cidade do Brigadeiro Paulo Vitor de Jacareacanga, depois Belém e depois Macapá, no estado do Amapá, 1971. E não podemos nos esquecer que naquela época desmatamento era praticamente zero. Então era muito bom conhecer a floresta amazônica. E foi interessante, eu estava em Belém e aí fomos numa sorveteria. Aí pela primeira vez na minha vida eu vi um sorvete roxo. Aí eu falei, nossa, eu nunca vi um sorvete roxo na minha vida. E perguntei para a vendedora, o que é isso? Açaí. Sorvete de açaí. Hoje famoso no mundo inteiro, tudo de açaí. Aí eu tomei o sorvete de açaí, adorei. Fui ao Amapá, em Macapá. Então essa foi a primeira vez. Aí, em 1972, outro dessas viagens, aí nós fomos para o oeste da Amazônia brasileira. Nós fomos para Rondônia, paramos também em Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Depois fomos para o Acre, Rio Branco. E lá em Rio Branco foi muito bom, porque eu cheguei nesses 15 dias que passamos no Acre, nessa viagem toda, passamos uma semana no Acre, pegamos um barco e fomos no Rio e fomos conhecer áreas, até comunidades indígenas. Foi a primeira vez que eu conheci uma comunidade indígena. E depois essa viagem foi até Cruzeiro do Sul, que é na fronteira do Acre com o Peru. E é ali que vive a comunidade indígena Xaninca, apesar que lá no Cruzeiro do Sul não encontramos comunidade indígena. Então, eu fiquei tão apaixonado pela Amazônia, né? E aquela Amazônia, e aquele avião não era um avião que voa a 12 mil metros de altura, era um avião que voava a 5 mil metros. E com 5 mil metros a gente enxerga muito mais a floresta. Então, e eram meses da estação seca dessa região, então deu para ver muito bem a floresta, os rios, aquela beleza da Amazônia. E foi aí que eu decidi na minha cabeça que eu queria, de fato, dedicar minha vida profissional à Amazônia. Aí eu me formei em 74, engenheiro eletrônico, e fiquei procurando emprego. Por sorte, ainda em 75, no segundo semestre, eu consegui um emprego. O Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, em Manaus. O diretor era um grande cientista brasileiro, professor Warwick Kerr, que era um biólogo, um grande biólogo, tinha feito belíssimos estudos da biodiversidade, principalmente de insetos, abelhas e outros. E ele era da Universidade de São Paulo, mas estava como diretor do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. E aí um amigo me apresentou a ele, eu fui e ele imediatamente me ofereceu um emprego de engenheiro. Aí eu fui, final outubro de 1975, e eu estava trabalhando, apoiando várias pesquisas ali, mas como engenheiro eletrônico. E uma das coisas que mais eu me apaixonei foi que o INPA naquela época, e até hoje, ele tinha laboratórios em navios, em barcos, né? E aí eu ia junto, todas as viagens que eles faziam, para fazer as pesquisas, fazia um monte de pesquisa sobre pesca, sobre biodiversidade aquática, e eu ia junto para dar o apoio como engenheiro. E uma dessas viagens foi subindo o Rio Negro, e foi que eu conheci o arquipélago de Anavilhanas. O arquipélago de Anavilhanas é o maior arquipélago fluvial do mundo, 424 ilhas ali no Rio Negro, e aquilo me apaixonou, e então eu cada vez mais falo, não, vou me dedicar minha vida à Amazônia. Aí o que aconteceu? O próprio, uma vez um professor
de Química, Hidrologia e Química do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, estava fazendo pesquisa. Foi a primeira vez que se fez pesquisa da química das águas do rio Amazonas. E ele foi medindo desde a foz do rio Amazonas até Iquitos, no Peru. A química da água. E ele parou em Manaus e aí o diretor do INPA pediu para eu ajudá-lo, que ele tinha que comprar um monte de coisas para colocar no barco, alimentos e tal. E aí ele, conversando, ele tinha visto que tinha um laboratório de química fechado, um aparelho de laboratório fechado. Ele falou, olha, eu tenho esse aparelho no meu laboratório, e ele falou para o diretor do INPA que eu podia ir lá para o ITA, ele ia me capacitar, eu voltaria e instalaria esse aparelho. Aí eu fui, isso foi em 1996, eu fui, e aí lá no INPA, e eu falei que eu gostava muito de coisas de atmosfera, tudo. Aí eles me apresentaram o diretor do curso de meteorologia do INPA, do MIT, professor Joe Charney, na época um dos maiores cientistas sobre meteorologia, sobre clima do mundo. E aí eu comecei a gostar tanto da ideia, e aí eu voltei, e o diretor do INPA, professor Varvik Kher, ele falou, Carlos, por que você não vai fazer doutorado? Eu falei, mas o senhor não quer que eu continue como engenheiro? Não. Aí pronto, aí foi a melhor decisão da minha vida. Eu fui para o MIT, o professor Charney se tornou meu orientador, e eu fiquei 5 anos e meio lá fazendo meu doutorado, 77 a 82, até o final de 82. E é isso, esse foi o começo todo da minha carreira, começando lá atrás com 20 anos de idade, conhecendo a Amazônia linda. E é lógico, quando eu fui trabalhar na Amazônia em 75, já estava o desmatamento começando a explodir na Amazônia. Sim. E, claro, que depois eu tive que muito cuidar dessa área. Entendido. E foi durante o teu doutorado que começaste a pesquisar sobre pontos de não retorno? Não. O meu doutorado foi sobre mais a meteorologia tropical, olhando toda a meteorologia tropical do planeta, olhando como funcionam os sistemas atmosféricos nos trópicos. E então eu terminei no final de 82 e voltei, consegui um emprego no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em São José dos Campos. E aí foi muito bom, porque meu interesse pela Amazônia sempre foi muito grande. Aí, quando eu voltei, havia pesquisadores no INPE já interessados em fazer pesquisa na Amazônia. Aí, em agosto de 83, eu fui para um projeto que era uma cooperação com um centro de pesquisa hidrológica da cidade de Wallingford, na Inglaterra, e o INPE, e nós fomos o primeiro grupo que foi ali próximo de Manaus, numa reserva do Instituto do INPA. Nós construímos uma torre de 45 metros dentro da floresta, até acima da floresta, e medimos como que a floresta interage com a atmosfera, como que a atmosfera interage com a floresta. Medimos a temperatura, a umidade, a água, né, o vapor d'água, como que ele evapora da floresta e vai para a atmosfera, chuva e também carbono, também começamos a medir. Essa foi a primeira vez que isso foi feito em qualquer floresta tropical do mundo. E aí eu comecei a ficar envolvido com esses projetos, e aí o que aconteceu? No final dos anos 80, houve um enorme aumento do desmatamento da Amazônia brasileira principalmente. E foi aí que surgiu a ideia de eu fazer uma pesquisa
sobre isso, e aí eu consegui um apoio da Universidade de Maryland, lá nos Estados Unidos, e passei um ano, um pouco mais de um ano, 88 e 89, e foi aí que eu fiz a pesquisa, que era considerar se o desmatamento ficar muito grande, o que aconteceria? Depois, se a gente desmatasse muito a Amazônia, e depois parasse o desmatamento, o clima em todo o sul da Amazônia, ele ficaria muito mais seco. A estação seca passaria de 6 meses. Quando você tem um clima com estação seca de 6 meses, esse é o que a gente chama envelope climático da savana tropical. Que na Amazônia nós temos a savana tropical ao sul da floresta, com o nome Cerrado, e ao norte, Venezuela e Colômbia, também savana tropical, Gran Sabana. Então, esse foi o que meu estudo mostrou, que se desmatasse muito a Amazônia, a floresta não voltaria. Todo o sul da Amazônia, no mínimo 50% da floresta se transformaria nessa savana tropical. E também o meu estudo, esse publicado em 1991, ele foi o primeiro estudo que calculou quanto do vapor d'água que entra pelo Oceano Atlântico na bacia amazônica, quanto volta como descarga do Rio Amazonas, a corrente do Rio Amazonas vai para o Atlântico, e quanto sai da Amazônia para o sul. E foi ali que eu calculei quase 45% de todo o vapor d'água não volta, ele sai, e isso é porque a floresta recicla muita água. E não, no meu artigo de 1991 não tem o nome. Aí em 2006 eu tive uma reunião científica em São José dos Campos, com vários colegas, inclusive com um dos maiores cientistas que a Amazônia já teve, Enéas Salati. E o professor Salati tinha sido um que lá nos anos 70 ele tinha feito uma pesquisa, várias pesquisas, que ele mostrava que uma molécula de vapor d'água que entra lá na Amazônia, ela recicla 5 a 7 vezes antes de sair. Quer dizer, reciclar é vapor d'água, sobe, condensa, vira gotícula das nuvens, chuva, vai para o solo, a floresta joga o vapor para a atmosfera, sobe de novo, condensa. Então cada molécula ela faz esse ciclo 5 a 7 vezes até sair. Aí nessa reunião com o professor Salati e vários colegas ali em São José dos Campos, nós demos o nome de rios voadores. E é uma reciclagem, um serviço ecossistêmico essencial que a floresta amazônica faz, entrega para todo o mundo. E então esse foi também lá atrás, aquela minha pesquisa foi a primeira que calculou que grande parte do vapor d'água que entra, ele não volta para o Oceano Atlântico pelo Rio Amazonas, ele alimenta sistemas de chuva em toda a Amazônia. Então hoje a ciência mostra, inúmeras ciências, principalmente aquela que nós fizemos no experimento de grande escala da biosfera, atmosfera na Amazônia. Esse foi um experimento que nós começamos em janeiro de 1999, já tem 26 anos, e muitos estudos foram feitos e mostraram que, por exemplo, próximo do Atlântico, que é onde o ar úmido está entrando, 20% da chuva depende da reciclagem. Quando você chega perto dos Andes, 50%, 60% da chuva depende da reciclagem. Então, é essencial. Então, essa é uma evolução ecológica e da floresta ecológica e climática de dezenas de milhões de anos da floresta amazônica, que é grande parte da chuva, 30% a 40% de toda a chuva, de toda a Amazônia, como eu falei, 20% próximo do Atlântico até 60% próximo dos Andes, depende da reciclagem. A grande parte da chuva cai mais chuva na estação chuvosa,
vai até 7, 10, até 12 metros de profundidade no solo. Aí, um terço, um quarto das árvores da Amazônia. A Amazônia tem 300 a 350 árvores por hectare. Um terço, um quarto dessas árvores têm raízes muito profundas. Então, elas puxam a água lá do fundo, durante a estação seca também, e elas distribuem boa parte dessa água no solo. Outras árvores pegam aquela água e tudo vai para as folhas, e aí nas folhas tem a fotossíntese, no estômago das folhas, que libera, a gente chama transpiração, Então, essa é uma evolução ecológica, climática de dezenas de milhões de anos, e a Amazônia é a única floresta do mundo que você tem mais transpiração, mais fluxo de água durante a estação seca. Grande parte da Amazônia, ela transpira até 4,5 litros de água por metro quadrado por dia. Ela joga para a atmosfera. Durante a estação chuvosa, esse número é 3 a 3,5. Durante a estação seca, 4 a 4,5. Então, essa grande transpiração de água durante a estação seca é que faz aumentar a chuva até durante a estação seca e faz a estação seca ser muito curta. 3 a 4 meses em toda a Amazônia, principalmente no sul da Amazônia. Então, essa é uma evolução ecológica, dezenas de milhões de anos. E uma outra evolução ecológica muito importante é as folhas emitem certos compostos químicos, compostos orgânicos voláteis, por exemplo, o de maior volume é o isopreno, e aí esse gás ele vai para a atmosfera, aí tem reações fotoquímicas com o ozônio, e aí vira uma micropartícula. Como nós sabemos, todas as nuvens, todas as gotículas de nuvens precisa ter essa micropartícula para condensação da água. Isso é em todo o mundo. Não existe nenhuma gotícula de nuvem que não tenha essa micropartícula. Então, na Amazônia, essas reações químicas produziram uma grande quantidade de micropartículas e isso explica também o grande volume de chuvas da Amazônia. Então, essas são todas evoluções ecológicas, climáticas, dezenas de milhões de anos que tornam realmente a Amazônia um local que mantém aí a maior floresta tropical do planeta. Carlos, se tu tivesses a oportunidade de criar uma lei universal para a conservação da Amazônia, qual seria? Bom, em primeiro lugar, né, é um pouco universalmente ser o que a União Europeia vem tentando fazer com eficiência, mas com bastante desafio, que é aquela história de todo o mercado econômico mundial não aceitar comprar qualquer produto que venha de área desmatada, que foi desmatada. A União Europeia, por exemplo, aprovou, e agora está uma enorme discussão, nada em nenhum lugar do mundo, qualquer produto importado para a União Europeia que foi desmatado a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2021. Então, nós temos que ter realmente, todos os países do mundo têm que ir nessa direção, porque é essencial proteger todos os biomas do mundo, principalmente as florestas tropicais, um enorme risco do desaparecimento, como da Amazônia, né? Nós estamos na beira do ponto de não retorno da Amazônia. Então, é muito importante uma política que todos os países concordem, zerar todos os desmatamentos de todos os biomas, especialmente das florestas tropicais, é onde as taxas de desmatamento são altas. Por exemplo, 10 a 12% das emissões de gases de efeito estufa ainda provém de áreas desmatadas, quase todas de florestas tropicais, maiores desmatamentos em toda a Amazônia. Então, essa é uma política que todos os países têm que concordar, também porque protege demais a biodiversidade. A degradação das florestas tropicais gera um risco de ter
1 a 2 pandemias por década. Pandemias que vão afetar o mundo inteiro. Então, proteção, combater a emergência climática, reduzir as emissões dos gases de efeito de estufa e também diminuir muito o risco de epidemias e pandemias. Nós tivemos, infelizmente, em 2024, pela primeira vez em 500 anos, na Amazônia, 2 epidemias. Febre Maiaro, febre Oropouche. Febre Oropouche já espalhou em quase todo o Brasil, por exemplo, mais de 25 mil pessoas já foram contaminadas pela febre Oropouche, que é transmitido por um inseto, um vírus, e há estudos mostram 48 zoonoses, vírus, hantavírus, arenavírus, coronavírus. Coronavírus é um vírus parecido com o da Covid e que podem se tornar em epidemias e até em pandemias. 2 desses 48 vírus das zoonoses, eles são transmitidos como na Covid, humano para humano. Então, só para dizer a importância global de zerar tudo. E também, nós estamos numa emergência climática global tão grande que nós temos que zerar rapidamente as emissões. Um dos grandes objetivos dessa COP30 é trazer aquela emissão de zerar as emissões líquidas, saldo de emissões em 2050, que é o Acordo de Paris e a COP26 de 2021 em Glasgow, na Escócia. Agora não pode ser mais 2050. 2050 é um risco gigantesco. Nós chegamos a 1,5 graus agora em 2024, continuamos com 1,5 graus mais quente em 2025. O risco é gigantesco. Nós podemos, se a temperatura não baixar e nós zerarmos as emissões líquidas só em 2050, a temperatura vai chegar a 2,5 graus em 2050, passou do ponto de retorno da Amazônia. Nós vamos perder 50% a 70% da Amazônia e muitos outros pontos de não retorno. Por exemplo, um derretimento tão grande do solo congelado da Sibéria, norte do Canadá, norte do Alasca, chamado permafrost. Então, se chegarmos a 2,5 graus em 2050, nós vamos explodir muitos pontos de não retorno. Esses dois que eu mencionei, Amazônia e permafrost, vão jogar cerca de 500 bilhões de toneladas de gás de efeito de estufa na atmosfera, tornando impossível reduzir a temperatura. Com essa temperatura, nós vamos levar à extinção de todos os recifes de corais e as espécies que vivem nos recifes de corais no mundo, um risco enorme. Então, é isso. Portanto, não só política de zerar todo o desmatamento, mas também de remover uma grande quantidade de gás carbônico da atmosfera, como gigantescos projetos de restauração florestal em todos os biomas, especialmente na Amazônia. A Amazônia é a floresta tropical na beira do ponto de não retorno. Então, nós temos que zerar o desmatamento da Amazônia. Quase todos os países amazônicos têm planos de zerar o desmatamento até 2030, o Brasil, por exemplo. Mas não só zerar o desmatamento, mas aí começar grandes projetos de restauração florestal. Então, esse é um dado muito importante. O Brasil lançou na COP28 o projeto Arco da Restauração, que é para restaurar até 2050 24 milhões de hectares de áreas desmatadas da Amazônia brasileira. Outros países também, amazônicos, começam a lançar projetos e nós temos que ter um grande apoio mundial. Por exemplo, um outro objetivo importantíssimo da COP30 é aumentar muito o fundo verde para o clima. Na COP29 se falou em 1,3 trilhões de dólares e boa parte disso tem que ser para a restauração dos biomas no mundo inteiro e da Amazônia. Por exemplo, nós temos que restaurar até 2040, estarmos restaurando pelo menos 1 milhão de quilômetros quadrados da Amazônia. Nós temos em toda a Amazônia cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados desmatados, outro 1 milhão degradados pela extração seletiva, pela mineração ilegal e infelizmente também nos últimos anos explodiram os incêndios que estão degradando demais a floresta amazônica. Então nós temos que realmente até 2030 zerar todo o desmatamento, degradação e o fogo e ao mesmo tempo acelerar demais a restauração florestal. Por exemplo, para restaurar 1 milhão de quilômetros quadrados até 2040, nós precisaríamos aí um investimento de 15 a 20 bilhões de dólares por ano. Isso não é nada.
na economia mundial, essencial para salvar a Amazônia. Carlos, falando sobre crise climática, a gente tem visto uma multiplicidade de organizações de entidades de juventude voltadas para discutir a questão climática. Como é que, antes de perguntar como é que tu enxergas esse movimento de juventude, o papel da juventude na crise, queria te perguntar como, quando tu era jovem, se os movimentos, se as organizações, entidades de juventude discutiam questão ambiental. Muito menos quando eu era jovem, muito menos, porque de fato a emergência climática ela começou a ser um ponto da ciência, né? Vamos dizer assim, o painel intergovernamental de mudanças climáticas foi formado, o primeiro relatório que eu participei também, em 1990. Então, quando eu era criança, olha, eu vivia no estado de São Paulo, eu já era desde criança preocupado. Meu pai me levou uma vez, quando eu tinha 12 anos, para dentro da Mata Atlântica, ali perto do litoral sul do estado de São Paulo. E meu pai era muito, além de ter sido jogador de futebol, mas ele se preocupava muito com o meio ambiente. E ele me deu uma bela aula. Nós ficamos 2 horas e meia andando na Mata Atlântica, e ele falando da importância de proteger a Mata Atlântica, tudo. Aquilo também sempre foi uma inspiração muito boa para mim. Então, eu já via isso, mas de fato, a juventude, quando eu era jovem, não estava se preocupada, porque a ciência não tinha mostrado o risco das mudanças climáticas. Então, eu vejo que houve uma grande mudança, porque a minha geração, vamos dizer assim, é aquela geração que a ciência mostrou o risco. Né? Como eu falei, em 1990, o primeiro relatório do IPCC, 35 anos atrás, e depois a ciência foi mostrando, a ciência mostra que nós estamos na beira de mais de 25 pontos de não retorno em todo o planeta. Eu mencionei aqui 3, e a Amazônia está na beira do ponto de não retorno. Atingimos pela primeira vez na história, em 120 mil anos, 1,5 graus mais quente. Tudo isso, os eventos extremos todos explodiram no mundo, ondas de calor, secas, chuvas intensas, incêndios florestais, tudo isso está acontecendo. Então, o que eu vejo como um grande desafio, que a minha geração foi a geração que a ciência mostrou o risco, não fez nada a minha geração. Por exemplo, 2024 foi o ano com a maior emissão de gás de efeito de estufa da história. É uma decepção muito grande de ver, por mais que a gente da ciência mostre o risco, vem mostrando o risco há décadas, o sistema socioeconômico mundial não muda. As emissões não pararam de crescer e 2024 batendo todo o recorde. Então, aí que eu quero dizer o grande desafio dos jovens. Vocês jovens, vocês têm que entender que peguem nas suas mãos as soluções, que a ciência e as tecnologias mostram soluções para evitar todo esse risco, e implementem, mudem o sistema socioeconômico global e implementem imediatamente essas soluções, especialmente da Amazônia. Eu acredito que vocês jovens, agora já entrando no sistema socioeconômico, no sistema político, na posição de vocês também em comunicação, comunicar as soluções que devem ser colocadas, as soluções muito rápidas para a Amazônia. Então, você jovem, por favor, assumem a liderança de salvar o planeta, salvar a Amazônia, que infelizmente a minha geração não mostrou, a minha geração não foi na direção de soluções. Como eu falei, 2024 o ano de maiores emissões de gases de efeito de estufa. Carlos, e como tu avalias a participação da juventude no debate sobre a crise climática, especialmente na COP? Sem dúvida, como eu falei, vocês, jovens, têm que assumir uma liderança em combater a maior emergência que a humanidade já enfrentou. E toda a sociedade tem que perceber que vocês podem, nós estamos deixando um planeta quase que inabitável, por exemplo, para os seus netos em 2100.
O planeta pode se tornar inabitável se a temperatura chegar acima de 3 graus. Toda a região equatorial é inabitável. Latitudes médias durante o verão é inabitável. Então, vocês têm uma enorme responsabilidade e, claro, a COP30 tem que também trazer muito vocês para as discussões. Eu espero que a COP30 perceba a importância de colocar os grandes desafios na mão de vocês e que vocês façam soluções, tragam soluções que a minha geração não trouxe. Então eu vejo um papel essencial dos jovens para salvarmos o planeta todo e, claro, também salvarmos a Amazônia. Bom, Carlos, tu és co-presidente do Painel Científico para a Amazônia, o SPA, desde o seu lançamento. O SPA trabalha para sintetizar conhecimento científico sobre a região e fornecer recomendações baseadas na ciência. Tu pode nos dizer por que o painel foi criado e quais tu achas que foram as principais contribuições do painel até agora? O painel foi criado em 2019, quando houve um grande aumento dos desmatamentos da maioria dos países amazônicos e também uma explosão dos incêndios florestais lá na Amazônia. E aí, uma organização das Nações Unidas, a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável, em inglês SDSN, de Nova York, professor Jeffrey Sachs, que lidera esse SDSN, e a coordenadora da América Latina da SDSN, Emma Torres, fizeram essa iniciativa brilhante, que foi convidar um grande número de cientistas sobre a Amazônia e foi criado o painel científico para a Amazônia. Fui honradamente convidado para ser co-presidente. Na época, a outra co-presidente, a grande cientista aqui da Universidade de São Francisco, Quito, Andrea Encalada, e a ideia foi realmente fazer assim, como se fosse o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o painel intergovernamental de biodiversidade, o IPCC, o IPBES, mas temos que mostrar a importância de trazer a ciência. E eu me lembro que eu mesmo inicialmente fiz uma conta dos relatórios do IPCC, por exemplo, tinham alguma coisa como 3 a 4 páginas que falavam da Amazônia. Era muito pouco. Então, nós criamos esse painel. Inicialmente tinham 60 cientistas no primeiro momento e em 2020 ele foi formalizado. Fizemos o primeiro relatório. Em função da Covid, foram todas as reuniões virtuais e foi lançado o primeiro relatório na COP26 em Glasgow, na Escócia, em 2021, e esse hoje é considerado a enciclopédia da Amazônia. Foram 1.200 páginas, 34 capítulos, analisamos tudo, como que a floresta amazônica, todos os seus ecossistemas evoluíram em dezenas de milhões de anos, uma grande parte. Depois, uma parte, o que nós estamos fazendo, todo o desmatamento, degradação, tudo que nós estamos trazendo, quão perto nós estamos do ponto de não retorno. E depois, uma série de capítulos, busca de soluções. E é muito importante, eu quero destacar aqui, que já lá na COP26 foi lançado que as mensagens muito fortes do painel foram: nós temos que buscar soluções baseadas na natureza. E foram colocados 4 pontos importantíssimos. Primeiro, zerar o desmatamento, a degradação e o fogo. Estava escrito lá em 2021, nós teríamos que ter zerado o desmatamento no sul da Amazônia, lá atrás, porque é tão perto do ponto de não retorno sul da Amazônia, e até 2030 zerar todo o desmatamento, degradação e fogo. O segundo foi, nós temos que criar gigantescos projetos de restauração florestal em toda a Amazônia, começar a restaurar uns 500 mil quilômetros quadrados até 2030, começar a restaurar. O terceiro nós temos que dar escala para uma nova bioeconomia, que nós chamamos sociobioeconomia de florestas
em pé e rios fluindo. Manter toda a floresta, criar sistemas agroflorestais e começar a desenvolver essa nova socioeconomia para melhorar a vida de milhões e milhões de amazônidas, populações amazônicas, com a floresta em pé, mantendo, com agregação de valor, bioindustrialização dos produtos. E a quarta mensagem foi a enorme valorização do conhecimento dos povos indígenas e comunidades locais. Por quê? Os povos indígenas chegaram na Amazônia 15 mil anos atrás, 11 mil anos eles já estavam em toda a Amazônia. Eles sempre mantiveram a floresta com todos os seus serviços. Os povos indígenas utilizaram mais de 2.300 produtos da biodiversidade, sempre mantendo a floresta. Por exemplo, 1.500 plantas medicinais, mais de 300 frutas, vários óleos. Então, é possível, nós temos que valorizar. Nunca, os europeus chegaram 500 anos atrás na Amazônia e nunca valorizaram. Então, agora nós temos que valorizar muito esse conhecimento dos povos indígenas e também de comunidades como afrodescendentes, que nós em português chamamos quilombolas. Também, quando eles escaparam da escravidão, eles foram e mantiveram a floresta, aprenderam muito com os indígenas, trouxeram também o conhecimento que vinha da África. Comunidades ribeirinhas também mantêm a floresta. Então, esse é o quarto ponto que o painel científico para a Amazônia falou com muita clareza. E aí, desde 2021, o painel vem aumentando muito o número dos seus membros. Agora somos 300 membros, 70% dos países amazônicos, e agora também já trouxemos 14 indígenas para o painel, cientistas indígenas, e 2 quilombolas. Então nós estamos realmente trazendo uma grande parte de pessoas da própria Amazônia e esses povos originários. Então esse é o painel, vem realizando uma série de informes e um outro grande desafio. Nós estamos avançando e vamos concluir antes da COP30 o segundo relatório. Esse de 2021 foi o primeiro, grande. Depois nós fizemos 17 relatórios menores de vários tópicos para essas soluções baseadas na natureza. E agora estamos fazendo um outro relatório como o de 2021, mas com a ênfase num conceito muito importante, que é o conceito da conectividade. Quão importante é verificar como a Amazônia evoluiu em dezenas de milhões de anos, uma super conectividade ecológica, climática, geológica, né? Tem muito a ver com desde que os Andes surgiram, que aumentaram demais a chuva em toda a Amazônia. Então essa conectividade, a conectividade biológica da biodiversidade, como que os indígenas mantiveram sempre essa conectividade, e também uma série de análises como o que se vem fazendo na Amazônia, pelo menos desde a década de 70, é a desconectividade. Então esse relatório vai olhar tudo isso, e também uma grande preocupação é a desconectividade que o crime organizado está trazendo para a Amazônia. Aumentou demais o crime organizado, o tráfico de drogas, tráfico de animais, extração seletiva ilegal de madeira, a mineração ilegal, o mercado ilegal de terras. Então, esse relatório vai mostrar tudo e como buscar soluções. Então vai ser um relatório muito importante a ser lançado na COP30 e que queremos que ele tenha um impacto muito grande, inclusive na COP30. A COP30, simbolicamente, eu estava lá na COP27, quando o então presidente eleito Lula anunciou ali que queria fazer a COP30 na Amazônia, em Belém, tua cidade, e depois as Nações Unidas aprovaram isso. Então, simbolicamente, é uma primeira vez que tem uma COP da emergência climática, das mudanças climáticas, numa floresta tropical. Então, o relatório do painel vai trazer não só todos os riscos da conectividade, da desconectividade, como é importante manter a conectividade de todo o sistema socioecológico, mas também ele mostra soluções. Nós temos que caminhar rapidamente para soluções. Então esse é uma COP, e é lógico, quando nós lançamos em 2021 o primeiro
relatório, nós já dizíamos todo o risco, mas era impossível prever que em 4 anos, 2021 para 2025, o planeta todo estaria na emergência ambiental climática que estamos hoje. Então, esse relatório do painel vai ser muito importante, porque simbolicamente a COP é proteção de todas as florestas tropicais do planeta. Carlos, e como tu achas que a comunidade científica e política internacional vai receber esse conceito da conectividade? Eu tenho certeza que a comunidade científica, logicamente, aprova totalmente, porque a comunidade científica já vem há muitas décadas mostrando toda a conectividade, né? Quando nós lançamos gases de efeito estufa na atmosfera, você lança o gás aqui, ele não vai só afetar o clima ali, ele afeta o clima global. Então, esse lançamento gigantesco de gases de efeito estufa, 75% do lançamento de gases de efeito estufa vem da queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural. Então, a conectividade sempre existiu globalmente. Então, nós mostrarmos todo esse aspecto da conectividade amazônica vai ser muito importante. A comunidade científica totalmente respeita e apoia muito essa ciência da conectividade, mas nós queremos também que esse relatório influencie muito as políticas públicas, não só dos países amazônicos, as políticas públicas globais. E como eu falei, a COP30 tem que, os países todos têm que concordar a zerar as emissões líquidas em 2040, não mais 2050, e ao mesmo tempo a geração do Fundo Verde para o clima, centenas de bilhões de dólares por ano, e aí sim, uma parte disso tem que ir muito para salvar a Amazônia, principalmente a restauração florestal e também todos os incentivos para a criação dessa socio-bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo. Perfeito. Carlos, uma última pergunta. Se tu pudesses enviar uma mensagem para a Amazônia, como se ela fosse uma pessoa nos ouvindo, o que tu dirias hoje? Amazônia, você é uma vida importantíssima para toda a vida do planeta. A biodiversidade amazônica mantém a maior biodiversidade do planeta, uma estabilidade biológica gigantesca. O clima amazônico mantém a maior floresta, você mantém a maior floresta, essa floresta estabiliza o clima mundial, essa floresta recicla tão bem a água que abastece a chuva de imensas áreas fora da Amazônia. Então, Amazônia, por favor, busque salvar o planeta. Obrigado, Carlos. Carlos, foi uma verdadeira honra conversar contigo e poder te conhecer melhor. Obrigado pela tua clareza, pela visão e por continuar a inspirar tantas pessoas com o teu trabalho. Eu quero agradecer muito a vocês e quero agradecer e colocar um desafio para o grupo de jovens do Painel Científico para a Amazônia. Por favor, vocês são um grupo criado agora em 2024, em setembro, e por favor, entendam, vocês são o grupo que terá que dar continuidade na busca de todas as soluções que nós precisamos para salvar a Amazônia. Entendam que vocês têm que ter não só um poder do que a ciência os comunica, mas, por favor, sejam efetivos para fazer o que a minha geração não fez. Comunicar e fazer todo o sistema global mudar para salvarmos a Amazônia. Obrigado, Carlos. Bom, a todos que estão nos ouvindo, obrigado por participar deste episódio. Convidamos vocês a nos seguir nas redes sociais e a ficar ligados nos próximos episódios. Juntos vamos continuar a construir a Amazônia que queremos. Obrigado. Este podcast é uma iniciativa do Comitê Consultivo de Jovens do Painel Científico para a Amazônia.
O painel científico para a Amazônia se beneficia do generoso apoio da Fundação Gordon e Betty Moore, da Fundação Charles Stewart Mott e do Banco Mundial, com apoio financeiro do Fundo Global para o Meio Ambiente. O Comitê Consultivo de Jovens é especialmente grato pelo generoso apoio fornecido ao seu trabalho pela Fundação Gordon e Betty Moore.